Amados, quero convidar você a abrir a sua Bíblia aí em Mateus. Mateus capítulo 28, aí, texto já bem conhecido por todos nós. Mateus capítulo 28, nós vamos ler aqui o texto da grande comissão, do versículo 16. Você pode ficar sentado mesmo, mas com reverência à palavra do Senhor. Nós vamos fazer a leitura do versículo 16 até o 20. Quero falar com você hoje sobre missão, e é importante nós trazermos esse entendimento ao nosso coração nessa manhã e receber essa palavra com o coração aberto, coração desejoso de aprender em nome de Jesus. Mateus capítulo 28, versículo 16, se você encontrou, diga, eu achei. Se você não encontrou, acompanha na projeção aí. Não vou fazer você falar misericórdia sozinho não, fica tranquilo. A palavra do Senhor diz assim: os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus havia designado. E quando viram Jesus, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Amém. Senhor, fala com o teu povo nessa manhã, ministra essa palavra, Senhor, em cada coração, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus, amados. Vamos à palavra dessa manhã, e eu quero lembrar a igreja, antes de falar do tema da palavra, lembrar você do tema do ano de 2023. 2023 é o ano da fonte. Vamos juntos? Ano da fonte. Ano da fonte é o tema da nossa região nesse ano. E o significado do ano da fonte, a mensagem do ano da fonte é salvar, inspirar e influenciar. O ano da fonte é um ano de nós recebermos de Deus e levarmos aquilo que temos recebido para as pessoas que ainda não desfrutam do que nós vivemos aqui nesse lugar. Salvar, inspirar, influenciar. Salvar o perdido, inspirar as pessoas a viverem uma vida com Deus e influenciar cada pessoa que está ao nosso lado para que elas não desistam, para que elas não parem e que a missão do Senhor continue avançando a cada dia mais. Porque nós entendemos que o que nós vivemos é maravilhoso, não é verdade? O que você vive com Deus é maravilhoso, o que eu vivo com Deus é maravilhoso. Só nós sabemos de onde Deus nos tirou e onde Ele tem nos colocado e para onde Ele ainda nos levará em nome de Jesus. É maravilhoso saber que há um Deus tão poderoso como nós vimos na semana passada, e sendo tão grande, tão poderoso, Ele se importa com a gente. Olha que coisa maravilhosa, Ele nos ama e Ele quer bem cada um de nós. E essa palavra nessa manhã tem tudo a ver com o tema do ano na nossa igreja, o ano da fonte. E aí eu quero compartilhar com você o tema da mensagem. O tema da mensagem é a tarefa mais importante. A tarefa mais importante. Quero falar com você sobre esse texto que talvez você possa ouvir e dizer assim: pastor, se eu ranqueasse os textos que eu mais ouvi pregação na minha vida, esse aqui talvez ia estar no top 10, né? Se a gente fosse ranquear aqui qual o texto que você mais ouviu pregação na tua vida, eu tenho certeza que você que tem aí pelo menos 5 anos de igreja, você que tem aí 10 anos de igreja, 15, esse aqui vai estar lá, esse aqui vai estar presente. É um texto que realmente nós precisamos lembrá-lo constantemente na nossa caminhada. E é interessante uma coisa que a gente vai trazer à luz dessa palavra, que é o seguinte: nós temos tarefas a realizar na nossa vida, não é verdade? Cada um de nós aqui possui tarefas das mais variadas. Você que tem aí o seu trabalho, você que trabalha de carteira assinada, por exemplo, você tem um compromisso com a empresa a qual você presta ali o teu serviço. Então você tem tarefas a realizar.
Se você é um autônomo, você mesmo não tendo um patrão sobre você, você também tem tarefas a realizar. Se você é um militar, se você é um servidor público, se você pensa aí nas mais variadas possibilidades de trabalho, todos nós exercemos tarefas e elas são importantes. Olhando para dentro da igreja, nós também realizamos muitas tarefas, né? Pegando aqui os ministérios, por exemplo, todo o primeiro domingo, o Ministério do Santuário prepara a mesa para nós cearmos aqui juntos. E aí a mesa é colocada aqui com a toalha, com os elementos, com alguma referência, algum texto bíblico, quando há um tema especial a ser trabalhado. Então há uma tarefa. As irmãs do Ministério do Santuário se reúnem, definem como que será feita a mesa e elas preparam a mesa. Isso é uma tarefa. Ministério de Louvor, toda sexta-feira, 18h, a galera está reunida aqui para ensaiar, e eles têm uma tarefa a realizar, que é o quê? Conduzir a igreja em adoração. O coral da IMEFRE, todo término de culto da manhã, se reúne aqui para ensaiar, para passar as músicas, porque eles têm uma tarefa também de conduzir a igreja na adoração através dos louvores. Nós exercemos tarefas, só que um cuidado nós temos que ter na nossa vida, que é o seguinte: nenhuma tarefa que nós realizamos é mais importante do que essa aqui que eu acabei de ler. Porque não é incomum na história da igreja as pessoas se distraírem com outras tarefas e desconsiderarem essa aqui. Existem pessoas ao longo da história da igreja que passaram a pensar que a tarefa que eles faziam dentro do templo era a tarefa principal de suas vidas e que não era seu papel pregar o evangelho para outras pessoas. Então vamos dar um exemplo, né, ao longo da história, por exemplo, da igreja reformada lá, dos primeiros anos, dos primeiros dias, você tinha algo que era muito comum nas igrejas históricas, que era a pessoa responsável por organizar a liturgia do culto, citando aqui o exemplo dos nossos estudos de domingo de manhã. E não era incomum você ver ao longo dessas experiências, as pessoas acharem que, olha, Gabriel, eu estou escrevendo a liturgia da igreja, minha tarefa é essa. Minha tarefa é essa. Não, a minha função é organizar o culto e entregar lá para os irmãos o que nós vamos fazer, e a minha missão é essa. Lê do engano. Nós olhamos nessa palavra, a tarefa mais importante é pregar o evangelho para quem não conhece, fazer discípulos, apresentar Jesus para aqueles que ainda não conhecem Jesus. Não existe tarefa mais importante do que essa. Portanto, você pode ser um professor de escola dominical, você pode ser um intercessor, você pode ser um membro da equipe de mídia, você pode ser do Ministério do Santuário, você pode ser servidor público, militar, assistente social, você pode ser um trabalhador CLT, um cobrador de ônibus, você pode ser o que for. A sua principal tarefa é pregar o evangelho a toda criatura. Posso ouvir um amém? Você concorda com isso? Não tem brecha nessa palavra para nós pensarmos qualquer outra coisa. Wesley mesmo tinha uma frase que é muito conhecida: a principal tarefa de vocês é o resgate de almas. John Wesley falava isso com seus pregadores. Os pregadores do movimento metodista recebiam uma instrução que eu acho fantástica, fantástica. Ele dizia aos pregadores: a sua função não é mostrar o quanto você é inteligente, a sua função é apresentar Jesus para aqueles que ainda não conhecem a Jesus. Não há outra tarefa mais importante do que essa. Seja você um novo convertido, seja você já um discípulo há mais tempo na caminhada, todos nós temos essa tarefa diante de nós. Primeiro ponto, então, para a gente meditar aqui e aprendermos nessa palavra. Primeiro tópico: o que é um discípulo? Primeiro ponto da mensagem: o que é um discípulo? Ora, Rogério, se a minha missão é fazer discípulo, eu tenho que saber o que é discípulo. Será que o discípulo é um bom metodista? Será que um discípulo é um bom presbiteriano? Será que um discípulo é um bom assembleano? Será que um discípulo é uma boa cópia de mim mesmo? Será que um bom discípulo é uma boa cópia do pastor da igreja, da liderança da igreja? O que é, afinal de contas, um discípulo? É importante a gente pensar nisso. E aí, quando a gente olha para os dias de Jesus,
o discípulo era chamado de talmide, né? Essa expressão era usada, se você era um discípulo, você era chamado de talmide. Ah, está ali o talmide Rafael, está ali a talmide Andréia, está ali o talmide Xande, por aí vai. E aí, Xande para os mais íntimos, né, Xande? Se fosse para quem não conhece, é o talmide Alexander, né? Aí vai de acordo com a proximidade da pessoa. Mas fato é que o discípulo era chamado de talmide. E isso era a sua designação, o teu nome que ele carregava. E o que ele era? Um aprendiz. Um aprendiz que se vinculava a um mestre, um rabino, para absorver todos os seus ensinamentos. Então, se o Tiago é um rabino elegante, um rabino muito elegante, bonito, arrumado, e aí eu sou um talmide e sigo ele, eu sou o talmide do rabino Tiago. E eu caminho com ele para absorver tudo que ele tem para me ensinar. Eu observo o que ele faz, eu ouço o que ele está falando, eu olho como ele trata as pessoas, eu percebo cada detalhe da vida dele, porque um discípulo é um aprendiz atento, E Jesus escolhe esse modelo, talmide e rabino, para a jornada espiritual que todos nós vivemos. Ele escolhe essa relação para mostrar aos seus seguidores qual é o vínculo que nós devemos ter com ele. O vínculo que nós temos que ter com o nosso mestre com M maiúsculo. Ele escolhe essa relação, vou repetir, um talmide, um aprendiz, uma pessoa que se vinculava ao mestre, essa palavra é importante, porque o talmide não só encontrava o mestre de vez em quando, ele criava um vínculo, e o vínculo gerava um aprendizado profundo. Ele observava cada detalhe, como ele pega o copo, como ele se alimenta, como ele se porta em determinados ambientes, e ele absorvia tudo aquilo. Isso era o que um talmide fazia. Entretanto, há uma diferença muito interessante para destacar aqui entre o talmide e o rabino nos dias de Jesus e a relação que ele quer que a gente tenha com ele. A diferença é a seguinte: nos dias de Jesus, os discípulos caminhavam com os seus mestres durante um bom período de tempo até atingirem uma maturidade. Então, vamos usar aqui um outro exemplo. Se o Rogério se tornasse o talmide do irmão Romildo, ele caminhava com o Romildo durante anos, e ele ia aprendendo, até atingir uma certa maturidade. E quando essa maturidade era atingida, o que acontecia? O Rogério seguia para um lado e o Romildo para outro. Eles se separavam. Olha que interessante. Na medida que o tempo vai passando, eu tenho que me preparar para me separar do meu mestre. Essa era a relação talmide e mestre dos dias de Jesus. Só que Jesus coloca um elemento diferente aqui agora. Quanto mais o tempo passa, mais próximo eu tenho que ficar do meu mestre. Olha como que muda a coisa. Eu não vou ser um discípulo que com o passar do tempo me torno independente do meu mestre. Quanto mais tempo passar, mais independente dele eu vou ficando, porque eu estou ficando bom no negócio, né? Eu estou aprendendo como que é, eu agora já sei o que é uma antífona, agora eu já sei o que é, né, uma liturgia, agora eu já sei o que é tal coisa, né? A antífona só para quem é raiz, tá? O Nutella depois procura um raiz aí e pergunta esse negócio. Cara, que é isso aí que o pastor falou? Né? E aí agora que eu sei, eu me separo. Não, na relação com Jesus, o discipulado, ele gira de um jeito diferente. Quanto mais tempo passa, mais dependente eu fico. Olha que coisa linda, coisa maravilhosa. Quanto mais tempo passa, mais próximo de Jesus eu tenho que estar. A relação é o inverso. E o discípulo é um imitador. O discípulo é alguém que imita o seu mestre, ou seja, a imitação que é vivida vai moldando a vida do discípulo. E aí é engraçado, quem viveu aí no Evangelho há uns 20 anos atrás, há uns 15 anos atrás, vai se lembrar aí
que era muito popular, especialmente entre os irmãos pentecostais, o Congresso dos Gideões, né? Quem lembra aí, né? Quem assistiu fita dos Gideões aí? Eita, era um evento, né? Alugava a fita, reunia a crentalhada em casa lá, vamos assistir Gideões, né? E ia ficar a tarde inteira, era pregação de 2, 3 horas. E era interessante um movimento também de imitação que havia entre os pregadores, que acabavam imitando os trejeitos de determinados pregadores famosos. Então o cara gostava, sei lá, do Marco Feliciano, e aí ele ia absorvendo os trejeitos, né? E aí pregava igualzinho. O cara gostava, sei lá, do Abílio Santana. Eu estou citando o nome que vem à cabeça aqui. E aí ele imitava, era a imitação do cara lá no púlpito que ele ia absorvendo. E em Valença isso era demais, cara. Chegava a ser assim, o pessoal até ria, falava, rapaz, o cara está usando até os exemplos que o Feliciano cita lá nos Gideões, tal, não sei do que, porque ele imitava, ele absorvia os trejeitos. Só que no discipulado com Jesus, a gente não imita o trejeito de um homem qualquer, a gente imita o que Jesus fez. E nós temos o padrão. A palavra de Deus é importante por isso, porque nós vemos a vida de Jesus aqui. Às vezes as pessoas pensam assim, olha, o que Jesus ia fazer no meu lugar? E essa pergunta é fundamental da gente fazer. Só que a gente não faz para especular. Eu acho que Jesus faria tal coisa. Não, eu me pergunto e eu olho para o Evangelho, porque o exemplo está aqui. Como que Jesus se portava diante de alguém que não gostava dele? Tem lá. O que Jesus fazia quando ele encontrava um mundano? Tem lá. O que ele fazia quando encontrava um religioso? Tem lá. O que ele fazia com relação ao trabalho? O que ele falava? Tem lá. Há os elementos que nós precisamos para sermos bons imitadores de Jesus. E ser um bom imitador significa ser barro mole. Falei, pastor, que é isso, né? Que história é? Barro mole, que negócio é esse? A palavra vai dizer para nós que lá em Jeremias ou Ezequiel, gente, agora eu estou confundindo agora, do oleiro, eu sempre confundo, Jeremias. A palavra vai nos comparar ao barro na mão do oleiro. E aí é interessante ali que o texto vai dizer que o oleiro, ele vai moldando o barro, só que chega num determinado ponto, ele precisa quebrar, porque ele vai aperfeiçoar, ele vai trabalhar mais no barro. E tem uma questão que vai aparecendo ali, e o trabalho do oleiro, não sei quantos aqui tiveram a oportunidade de já ver, eu acredito que boa parte de vocês, o oleiro vai girando ali o barro, e ele vai molhando a mão e passando no barro ali, certo? E aí ele vai mantendo o barro maleável para poder dar forma no barro que ele quer dar. Então, para o barro estar mole para ser moldado, é necessário molhá-lo com a água para que ele possa ficar sensível ao ponto do oleiro dar o formato que ele quiser. E aí uma coisa linda, a Bíblia nos compara ao barro e o oleiro é o nosso Senhor. E lá em Efésios, no capítulo 5, versículo 26, a palavra vai dizer que a palavra de Deus é a água. Olha que coisa maravilhosa. A palavra, quando nos molha, ela torna o nosso coração maleável para Deus nos formatar do jeito que Ele quer. Aleluia, isso é maravilhoso. Quando eu recebo a palavra e eu entendo essa palavra é bênção na minha vida, ela me molha. E quando ela me molha, eu me torno então ali, Celinha, moldável diante do Senhor. E quando o Senhor vai trabalhando na minha vida, eu vou ganhando a forma que Ele quer para que nós possamos ser vasos de honra nas mãos do Senhor. Então o discípulo é um imitador, ele se deixa ser moldado por Deus. O discípulo, como diriam aí uma galera, né? O discípulo não é o crente Gabriela, né? Que a galera zoava muito esse negócio, né? Eu nasci assim, sou assim, vou morrer assim. Não, o discípulo é um barro mole nas mãos do Senhor. E se endurecer, o Senhor quebra e joga uma aguinha para fazer do jeito dele, mas vale a pena no final, isso é lindo demais. O discípulo é alguém moldável. O discípulo é alguém que o Senhor consegue moldar de acordo com a sua vontade. Então, o propósito de Deus na vida de um discípulo é transformá-lo pelo padrão de Deus, tornando o discípulo semelhante a Cristo Jesus. Isso é um discípulo. Um imitador. Ele segue o mestre, só que ele não se distancia, ele se aproxima cada dia mais. Segundo ponto, então, da mensagem, se a gente já entendeu agora o que é um discípulo,
Se a gente olhou essa palavra e pôde entender, olha, eu sou um discípulo, ou se eu olhei essa mensagem e cheguei, olha, eu quero ser um discípulo, agora, segundo ponto, a missão de fazer discípulos. Vamos lá, segundo ponto da mensagem, a missão de fazer discípulos. E aí eu quero ler com você o texto bíblico, no versículo 19, que a gente acabou de ler, olha o que a palavra vai dizer aí. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês, e eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. A missão de fazer discípulos, uma coisa que jamais podemos nos esquecer, é que essa missão é dada para todos nós aqui, amém? Todos nós recebemos essa missão, todos nós. E aí talvez você possa pensar assim, pastor, mas eu acho que eu não estou pronto, eu não estou pronta para ensinar outra pessoa, eu ainda não sei muita coisa, mas eu digo para você nessa manhã, alguma coisa você sabe, porque Deus já tem te ensinado, Deus já tem gerado, olha o que Jesus diz aqui para os discípulos, ensine aquilo que vocês têm guardado, ou seja, recebeu um pouco, já tem um pouco para ensinar, aprendeu alguma coisa, já tem algo para ensinar, aprendeu que o Deus é bom, que Deus cuida de nós, você já tem isso para ensinar para outras pessoas, ensine o que você tem recebido, se você é um discípulo de Jesus, você tem aprendido dia após dia com Ele, na sua experiência de caminhada, ninguém tem outra missão como principal na sua vida, ninguém está isento dessa missão, e aí a pergunta agora que a gente faz é, como fazer um discípulo de Jesus? Como que eu vivo essa palavra? E a gente pode destacar aqui algumas coisas, fazer discípulos é ensinar pecadores arrependidos a imitarem Jesus, fazer discípulo é ensinar pecadores a imitarem Jesus. Fernanda, como que eu vou fazer discípulo no lugar onde eu estou ali? Como que eu vou fazer discípulo ali, Neuza, no lugar onde eu moro, no lugar onde eu trabalho? Como que eu faço? É ensinar as pessoas a imitarem Jesus. E aí a gente já foge de uma primeira tentação, né? Fazer discípulo não é fazer um novo Cleiton. Fazer discípulo não é fazer um novo Edgar. Fazer discípulo não é fazer um novo Marcos, uma nova Karen. É fazer um novo imitador de Jesus. Quando Paulo fala, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo, ele já está ensinando a quem quer que vai ser imitado. Vocês estão imitando a Cristo, vocês vão imitar Cristo. Eu sou um imitador, seja você também um imitador. E essa tarefa, ela acontece em 3 passos, né? Podemos dizer assim, né? Não estou dando aqui um manual, né? É só isso aqui, pronto, acabou. Mas a gente pode organizar em pelo menos 3 ações que vão te ajudar a fazer discípulos. Primeira delas, ensinar. Em diversos momentos, vemos Jesus ensinando os seus discípulos. Jesus reúne a galera ali, reúne aquela turma, gente boa, e começa a ensinar para eles, o reino de Deus é igual uma semente, olha, o semeador saiu a semear, olha, o reino de Deus é semelhante a uma pessoa que perdeu uma dracma, e ele procura até encontrá-la, ele ensinou os seus discípulos, ensinar faz parte do processo de discipulado, fazer discípulos, não tem como fazer discípulos sem ensinar alguma coisa para eles, o que eu aprendo, eu ensino, o que eu recebo de Deus, eu passo para frente. Na igreja primitiva, nós vemos também esse forte papel do ensino como formação de discípulos. A palavra vai dizer que todos os dias eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, ensinamento. Eles recebiam o ensinamento, eles perseveravam nela. O ensinamento vai forjar o caráter do discípulo. Segunda coisa para fazer um discípulo de Jesus, e às vezes a gente pensa, né? Discípulo de Jesus, agora eu vou soltar uma outra aí para quem é raiz, né? Fazer um imitador de Jesus, Patrícia, é fazer uma classe de catecúmenos. Então fez a classe, o quê, pastor? Pergunta depois para quem é raiz. Fazer uma classe de pessoas, e aí pensar, a sala de aula vai fazer discípulo. Fazer discípulo não é como fazer um engenheiro. Fazer discípulo não é como ensinar inglês para uma pessoa.
Fazer discípulo envolve a segunda coisa, se relacionar. Não adianta eu querer que o Tiago seja discípulo de Jesus, se eu estou cuidando da vida dele. Não adianta eu pensar que o Tiago vai ser um discípulo de Jesus, se eu me encontrar uma vez por semana e der uma aula para ele só. Eu preciso ser amigo do Tiago, eu preciso caminhar com o Tiago. Não existe vida de discipulado sem amizade. Não existe fazer discípulos sem estabelecer vínculo com as pessoas. Jesus tinha os discípulos e o que ele fazia com os discípulos? Ia para a festa, sabia disso? Jesus ia para a festa. Primeiro milagre de Jesus, ele está lá numa festa de casamento. Eita maravilha, lá, casamento, comida e aquela coisa toda. E o texto vai dizer que os discípulos estavam com ele. Jesus ia para um jantar, os discípulos iam com ele. Olha como é que discipulado é bom, você cai em lugar bom também, né? Jesus está indo comer, e Jesus gostava, né? A palavra vai dizer para nós, os discípulos se deram bem, colar com Jesus ali, Denesi, valia a pena para todos os sentidos, valia a pena porque tem vida e tem comida beça também, aleluia, glória a Deus. Discipulado se faz com relacionamento. Jesus se relacionava. E essa é uma questão que nós vemos claramente na vida dele. E essa também foi uma questão muito forte entre os primeiros metodistas, para dar um exemplo histórico aqui também, que Wesley ensinava e os primeiros metodistas também entenderam que o evangelho não é vivido na solidão. Havia uma corrente muito forte na história da igreja durante um período dos chamados místicos cristãos, que eles pregavam o seguinte: olha, para ser santo, para viver uma vida de santidade, Guilherme, eu tenho que viver como um monge isolado de todo mundo, eu tenho que viver na solidão. Só que o que nós vemos no evangelho é o contrário. O movimento metodista também entendeu isso desde o seu início. Não é se isolando, é se relacionando. Não adianta isolar e pensar que sozinho se faz um discípulo, é necessário ter relacionamento. É necessário estar junto para comer, é necessário estar junto para conversar, é necessário gerar esse relacionamento. Para fazer discípulos saudáveis é necessário estar lado a lado. É necessário estar ali de mãos dadas, ombreando, para que a pessoa saiba, eu tenho um amigo na caminhada e esse amigo me ensina o que eu realmente tenho que viver, não só com palavras, mas também com o relacionamento que nós temos. E o terceiro e último passo aqui que eu cito é enviar. E essa aqui é uma tarefa também importante para nós. O discípulo também é formado pelo envio. Enviar o discípulo não é pegar a Zelinha e mandar ela lá para o outro lado do mundo. Zelinha, você agora vai viver o discipulado na tua vida. Eu vou te mandar lá para o Uzbequistão e você agora sim vai completar a sua carreira. A Zelinha amou a ideia de ir para o Uzbequistão. Foi o primeiro país que me veio na cabeça. E aí, o envio, a gente pensa que é pegar a pessoa e mandar para longe. Sabe o que é envio? Envio é comissionar. Envio é ensinar a pessoa a servir. Eu sou enviado quando eu vou e sirvo, seja perto, seja longe. E às vezes a gente fica pensando que enviar discípulo é algo perigoso. Não, eu ainda não posso dar uma tarefa para o Tiago executar, porque ele ainda não sabe. Não, olha, é muito cedo ainda para dar algo para o Gabriel fazer, porque ele ainda está começando. Amados, Jesus e a mulher samaritana. Jesus encontra a mulher samaritana e ela tem uma experiência de conversão, ela recebe uma palavra, ela recebe instrução. O que Jesus faz? Manda aquela mulher voltar para o seu vilarejo e falar de tudo aquilo que ela ouviu. Jesus enviou aquela mulher. Ela não precisou passar por uma classe especial, ela recebeu uma palavra, ela entendeu a vida que ela tinha que viver. Agora, minha filha, vai lá e ser tu uma bênção, vai que vai. E ela volta com uma multidão depois. Às vezes a gente fica com medo de enviar discípulo, às vezes a gente fica com medo de dar funções para a pessoa exercer, ou às vezes ao contrário, o discípulo fica com medo de pegar, não, ainda não tenho condições de pregar para alguém, de ensinar para alguém. O evangelho nos ensina, amados, que recebeu Jesus, já tem um relacionamento com ele, vai, porque não vai faltar palavra para você compartilhar, nunca vai faltar. Então enviar faz parte da formação de um discípulo.
Mateus capítulo 4, versículo 19, Jesus declarou para os homens que ele estava chamando ali: venham após mim e eu vos farei pescadores de homens. Olha só, ele está chamando e ele já está declarando ali: Eliane, vocês vão fazer alguma coisa. Eu vou caminhar com vocês e vou fazer vocês pescadores de homens. Tiago capítulo 2, versículo 17, vai nos ensinar que a nossa fé demonstra saúde através das obras. A fé sem obras é morta. Por isso, amados, a gente precisa entender isso, que a tarefa do discipulado, ela se dá nessa dinâmica. Não existe outra missão mais importante na sua vida. E eu quero caminhar para o encerramento dessa palavra, fazendo uma pergunta aqui para todos nós. O seguinte: o quanto que ganhar alguém para Jesus é de fato uma preocupação no nosso coração? Porque, como eu falei, às vezes a gente se distrai com tanta coisa, né? E às vezes a gente fica pensando que as coisas mais importantes na nossa vida são tantas outras, e repito, eu não estou tirando a importância de nenhuma delas. Eu não quero que você passe a enxergar nada na sua vida como algo sem valor agora, em termos de trabalho. Não é isso que eu estou falando. A questão é o quanto que nós valorizamos isso aqui. O quanto é que nós realmente entendemos: olha, eu preciso apresentar o evangelho para alguém, fazer discípulo para Jesus. Porque esse é o chamado da igreja. Durante muito tempo, igrejas, instituições se perderam, e eu ouvi uma frase de um pastor que eu achei sensacional. Ele falou o seguinte: olha, às vezes a gente precisa cair numa realidade que é o seguinte: a igreja precisa ser de mais atos e menos atas. Que às vezes a gente acaba se enrolando em um monte de burocracia da vida, às vezes é da vida da igreja, e a gente se esquece que a igreja tem que ser mais atos e menos atas. Não estou falando que ata não tem importância, você está entendendo o que eu estou falando aqui? Nós precisamos entender: é importante arrumar a mesa da ceia, é importante tocar louvores, é importante dançar, é importante interceder, é importante fazer um bom vídeo para colocar na rede social da igreja para as pessoas assistirem, é importante limpar o templo, é importante dar uma aula, é importante fazer, tudo que nós fazemos aqui é importante, mas nada substitui ir pregar, fazer discípulo e batizar pessoas. Nada é mais importante do que isso. Se nós nos transformarmos numa igreja bela, que funciona muito bem, mas que já não anuncia Jesus ao perdido, nós nos transformamos em alguma outra coisa que não é mais igreja. A igreja prepara pessoas para ser sal lá fora e apresentar Jesus para quem ainda não conhece. E muitas pessoas lá fora ainda não vivem o que nós vivemos, porque a cabeça delas está presa em várias imagens equivocadas sobre igreja, sobre Jesus, e é meu papel, é seu papel, chegar para essa geração e apresentar o Jesus que nós servimos para eles. Dar a eles a oportunidade de ouvir e saber o que vão fazer depois, mas a gente tem que fazer isso. A gente não pode se conformar em ver amigos, familiares, pessoas que estão perto de nós, se perdendo na vida e não apresentar Jesus para elas. Isso é algo mesquinho, isso é algo que nos fecha pensando que essa bênção é só para nós, e às vezes a gente fica com vergonha, às vezes a gente fica meio preso de fazer isso, pensando que vai ser inconveniente, às vezes a gente pensa que mostrar Jesus para as pessoas é um ato de ignorância, de falta de educação, só que não é, porque nós estamos apresentando algo que faz toda a diferença na nossa vida. É algo maravilhoso. Se você tem algo que é bom para você, você quer falar para outras pessoas também, com Jesus é a mesma coisa. A gente tem que entender que o que Jesus fez na nossa vida, Ele pode fazer na da outra pessoa também, e às vezes a gente está do lado de quem está sofrendo e falta coragem de falar. E aí a gente vai começar uma série hoje à noite, né, e tem uma frase, prometo que eu estou caminhando para o fim, mas é para fechar essa palavra. Tem uma frase que você certamente já ouviu, e durante um tempo eu gostei muito dessa frase, mas eu confesso que de uns tempos para cá eu estou não gostando mais dela tanto assim. A frase é o seguinte: pregue o evangelho, se necessário, use palavras, né? Essa frase muito usada, muito usada. E não há um erro nela, não estou falando, essa frase não presta, nunca mais use. Não, não é isso, a gente tem que pregar o evangelho, né? E aí, claro, o que essa frase nos ensina? Pregue com a tua vida. Só que, de uns tempos para cá, eu tenho observado e pensado um pouco sobre essa frase e pensando nos efeitos que essa frase gerou.
porque às vezes eu sinto e olhando, pensando, refletindo, e às vezes olhando até para a minha vida, olhando para a vida de pessoas amigas perto de mim, e às vezes eu penso num perigo que essa frase traz também, que é o seguinte, de essa frase nos silenciar, de não usar a palavra e nem mostrar com os atos também. Pensar que nós estamos mostrando, mas na verdade já deixou de mostrar há muito tempo. Não, pastor, olha, eu não prego Jesus não, mas eu estou mostrando com a minha vida, pastor. Mas a palavra fala que nós somos testemunhas. Testemunha fala. O evangelho era pregado onde chegava através de palavras também. Não adianta eu só chegar e pensar, não, a pessoa está olhando para a minha vida, ela está entendendo tudo. Tem gente que não entende. O que o eunuco falou para Filipe quando ele encontrou ali na beira do caminho? Está entendendo alguma coisa? Como que eu vou entender se ninguém me explicar? A palavra tem que ser explicada. O problema é que às vezes a gente se fecha e fala, não, eu vou mostrar com a minha vida, pastor. Tem que falar, a testemunha fala. Mas isso não significa que você vai chegar na ignorância com 2 pés no peito, falar, vai queimar no mármore, você vai... Não, tem a forma de falar sabedoria. O problema é que a gente vai ou para um extremo ou para o outro, não é misericórdia. Cuidado com essa frase, porque falar, apresentar Jesus para as pessoas envolve falar. Ensinar envolve comunicar, e as pessoas precisam ouvir. Às vezes ela olha para a sua vida e sabe o que ela pode estar pensando? Essa pessoa é muito boa, pena que eu não sei como ser igual a ela. Já parou para pensar que as pessoas podem estar pensando assim? Olhando para a sua conduta no trabalho e pensando, rapaz, como fulano de tal é uma pessoa legal, mas pena que eu não consigo, eu queria muito ter uma família igual ele tem, eu queria muito ser um pai igual ele é, queria muito ser uma mãe igual ela é, eu queria muito ser uma pessoa igual ela é, não tem como. E aí, com uma explicação, você pode mostrar para a pessoa, olha só, meu querido, não é que eu sou muito bom, é que tem um Jesus que trabalha na minha vida, quer experimentar também? E aí a pessoa dizer não ou sim é com ela. Só que o nosso papel é falar, é apresentar. Então, amados, que essa palavra nos mova nessa direção. Nossa principal tarefa é fazer discípulo de Jesus. Eu posso pregar, eu posso cantar, mas fazer discípulo é o que alegra o coração de Deus. Tem uma coisa na palavra que fala que põe o céu em festa, é quando um pecador se arrepende. Que nós possamos promover muitas festas no céu em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Coloque de pé.